a nossa relação diplomática com os Estados Unidos está cada vez pior, cada vez se intensifica, e aí a gente tem que escutar aí algumas figuras falando alguns absurdos, né? Eu queria reforçar ali a fala do Gilmar Mendes, que aconteceu essa semana, em que ele diz que vai estar estudando uma legislação para proibir os bancos brasileiros de aplicar a Magnitsky no Moraes. Ou seja, uma pessoa completamente desconectada da realidade em vários dos sentidos, porque o ministro primeiro não tem que falar que está estudando legislação nenhuma, porque isso é função do Congresso, não é função do STF. Ministro também não deveria estar dando entrevista, né, participando de palestras e eventos, porque isso, de novo, é função de político. Ministros têm que se ater aos autos de suas causas e agir com descrição. Mas, por fim, parece que ele ainda não entendeu o que está acontecendo, ele não sabe o que se trata essas sanções. E a Magnitsky, ela é uma sanção que isola ali o indivíduo do sistema financeiro americano, mas isso não significa que o Moraes vai ficar sem acesso aos bancos americanos apenas, porque os bancos brasileiros também dependem, né, do sistema SWIFT, que é esse sistema internacional, sistema principalmente que fala ali um sistema dos Estados Unidos para transferência bancária, para câmbio, né? Então todos os bancos basicamente precisam estar adequados a esse sistema, e o Gilmar Mendes acha que numa canetada, numa lei ou numa decisão judicial, um banco vai optar por atender Alexandre de Moraes a estar integrado no sistema SWIFT. Então, basicamente, se um banco decidir fazer isso, ele vai falir, ele vai ficar isolado de todo o sistema financeiro. E o mesmo se trata, é claro, para as redes sociais. Agora a gente vê essa especulação de que o Moraes pode perder o WhatsApp, pode perder ali algumas ferramentas essenciais, o que é mais que necessário. Ele tem que, na verdade, beber da água que ele deu para as outras pessoas. Ele tem que entender que o que ele faz com uma pessoa através de outra, né, derrubando rede, com aquela aberração que foi o inquérito das fake news, que perseguiu, o inquérito das fake news serviu basicamente para perseguir o opositor político, serviu para ele decidir quem pode e quem não pode ter Twitter, quem pode e quem não pode ter uma conta numa rede social. Se você declara o seu voto na sua rede social, você podia ser vítima desse inquérito maluco das fake news, porque foi o que a gente descobriu, inclusive, né, Mari, com as declarações do Tagliaferro. O Tagliaferro já esteve aqui com vocês sem rodeios, também falando mais sobre essas situações em que ele comprova, por A mais B, o uso da máquina de um gabinete do Alexandre de Moraes para fiscalizar e censurar o opositor, em que ele mandava produzir provas depois de ter tomado a decisão de manter uma pessoa presa ou uma decisão de derrubar uma conta na rede social. Aí o gabinete produzia provas e, às vezes, numa modalidade ainda mais absurda, ele conseguia fraudar processos físicos. E isso é chocante porque alguém da audiência pode estar familiarizado com o processo físico, é quando a gente tem aquele livro, né, de processos em que primeira petição inicial e aí vai acontecendo os fatos, o judiciário vai colocando os fatos conforme a ordem. Alguns fóruns do Brasil ainda atuam com esse tipo de processo, ou se não atuam, deixaram de atuar há pouco tempo, mas isso era muito comum se terem fóruns. E aí o STF tem alguns processos físicos, o Moraes simplesmente mandavam abrir esse processo, produzir provas falsas e colocar dentro. Ou seja, fatos anteriores ao que aconteceu, a decisão, por exemplo. Isso é uma fraude processual. Isso é crime, na verdade. Isso sim é um crime, não tudo que ele inventa na cabeça dele ali para condenar certas pessoas. Então, Mari, não vou meter tanto a questão das redes sociais, mas um panorama geral, respondendo a tua pergunta, quando você fala ali sobre se os outros ministros estão mudando de postura, infelizmente a gente tem visto que não, né? A gente vê, por exemplo, a fala do Gilmar Mendes, que eu mencionei anteriormente, querendo falar que os bancos têm que se esquivar da Magnitsky de qualquer forma. A gente vê também a fala do Fachin no início da semana, de posse do STF, em que ele tem a oportunidade de liderar uma casa que é a protagonista política do Brasil recentemente, que é a responsável por todas essas sanções, é responsável por uma das maiores crises institucionais que a gente já vivenciou na história, e o Fachin, com essa responsabilidade que ele tem de tentar equilibrar um pouco as coisas, segurar ali a postura do STF, conversar com os ministros. Não, o que ele fez foi falar sim de separação de poderes, que é importante, mas já virou a página e rasgou elogios a Alexandre de Moraes. Então a gente vê que a situação está perdida, porque o Fachin não vai ter coragem de frear o Moraes, de falar, veja bem, Moraes, talvez você esteja se passando em algumas decisões. O Fachin não fez isso na fala inicial dele, não demonstrou uma postura diferente,
Claro, ele teve algumas decisões ali mais acertadas, como o caso do Marco Civil da Internet, mas uma versus tantas outras que estão acontecendo dia após dia no STF. Então, eu sei que se especulam também Magnitsky para outras pessoas. Aconteceu com o Moraes, com a esposa dele. É importante a gente lembrar que a esposa recebeu essa Magnitsky não por ser uma violadora de direitos humanos, como é o seu marido, mas por estar ajudando o Moraes a fraudar, né, a se esquivar da Magnitsky. É essa a razão principal. Então as pessoas tem mídia falando que é um absurdo, porque a Viviane não tem nada a ver com nada. Tem a ver sim, ela está tentando fazer com que o Moraes se esquive da Magnitsky, sendo a administradora da holding, de que protege os bens do Moraes. Então por isso que ela recebeu uma Magnitsky. E o Trump vai cercar ele sempre que for possível. E a gente fala hoje sobre a questão das redes sociais, mas também é possível que outros ministros recebam, porque nada está apaziguado. Pelo contrário, cada vez mais a situação está intensificada. Eu escutei, Mari, também jornalistas da extrema imprensa, como estão chamando recentemente, da imprensa tradicional, que se recusa a passar de fato a verdade, falando que, veja bem, né, o Lula tá conversando com o Trump. Aquilo ali foi um aceno. Eles estão se dando bem. O Brasil está se aproximando dos Estados Unidos. Aconteceu uma química quando não aconteceu, quando foi claramente uma ironia do Trump, falando: olha, você quer conversar comigo? Vamos sentar e conversar. Semana que vem eu tô disponível. O que o Lula fez? Alguém viu o Lula indo para os Estados Unidos? Pelo contrário, estão se esquivando mais uma vez, estão falando que tem que ser num país neutro, que tem que discutir isso na Malásia. Então, assim, a situação está cada vez pior, os ministros se encontram cada vez mais avançando ao invés de recuar, e claro, isso se trata de um aparelhamento ali entre o STF e o governo federal, que enfraquece cada vez mais as nossas instituições e nos aproxima com países em que a democracia fracassou, em que a democracia falhou, que são regidos ali por regimes autoritários, amigos inclusive do presidente Lula, esses presidentes ditadores de países autoritários a quais o Brasil está cada vez mais próximo, Mari. Olá, eu sou o jornalista Guilherme Oliveira, da Gazeta do Povo. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente. Não esqueça, é claro, de deixar o like e assistir também os vídeos recomendados. Também te convido para ser um assinante da Gazeta do Povo. Valorize o nosso jornal, tenha as análises e as reportagens exclusivas só aqui na Gazeta do Povo.